Paz do Senhor para a igreja, amém? Os irmãos podem sentar. Oi, mãe! Minha mãe está assistindo o culto. Saudade de vocês. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, amém? Eu agradeço a Deus por esse privilégio, de estar na casa do Senhor, de compartilhar da palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. E eu espero ser rápida. Tem relógio aqui? Eu espero ser rápida, e conseguir passar para os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Eclesiastes, capítulo 2, é o último versículo. Eu só queria ler a parte A do versículo. A minha versão, que foi a maioria das versões que eu encontrei, ela fala: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Só essa parte que eu queria ler. E essa versão aqui, ela não me assim, eu li ela, mas eu achei uma outra versão que eu gostei mais, porque eu achei uma versão, acho que é da Nova Versão Internacional. Porque eu estava lendo e falei: o homem que é bom. Nós não somos bons, bom é Deus, a gente está muito passando longe disso. Mas eu achei uma versão que fala que é o homem que busca agradar ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E eu gostei dessa palavra, felicidade, porque eu estava fazendo uma pesquisa na internet e eu fiquei impressionada, porque se você procurar no Google, nesses sites de pesquisa, você vai encontrar que a maior busca do ser humano é encontrar sentido para a vida e felicidade. Se você olhar, eles dizem que mais de 90% dos sites de filosofia, eles vão falar que a maior busca do ser humano é sentido para a vida e felicidade. E eu gostei desse versículo porque ele diz que ao homem que busca agradar ao Senhor, Deus dá conhecimento, sabedoria e felicidade. E eu gosto da Bíblia, queridos, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Para todas as nossas questões, para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos anseios, nós encontramos resposta na palavra de Deus. E o mais interessante é que se a gente voltar no livro de Gênesis, e eu gosto muito, provavelmente acho que toda vez que eu prego eu falo de Gênesis. Porque se nós olharmos para a criação, aquilo ali é o que Deus quis para nós. Aquilo ali é como era o plano inicial de Deus para as nossas vidas. Era estar no Éden, era estar no paraíso. Não era nada disso. Esse caos que está acontecendo ali fora não era o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu gosto de ler o livro, gosto de meditar no livro de Gênesis. E quando nós voltamos em Gênesis, a gente pode substituir essas palavras, sentido para a vida, felicidade, a gente pode substituir por relacionamento com Deus. Porque era isso que o homem tinha perfeito ali no Éden. E ele não tinha necessidade de nada. O homem era completo, o homem era feliz, porque ele tinha um relacionamento perfeito com o Criador. E eu fico olhando e meditando, porque de tudo o que Deus, ele criou na terra, quando ele criou o homem e todas as demais coisas, de tudo que Deus fez, a única criação semelhante a ele foi o homem. A única coisa semelhante ao Criador somos nós. Quando ele fez tudo ali no Éden, a única coisa que ele soprou o fôlego de vida foi no homem, foi em nós. E o desejo maior do Senhor era que nós, que fomos feitos, o único ser que ele fez com essa capacidade
de se relacionar com Ele, de adorar a Ele por vontade própria, de render a Ele louvor, adoração, com o nosso entendimento, porque Ele pede de nós um culto racional. O único ser capaz disso era o homem, foi o homem. E é isso que Ele espera de nós, foi para isso que nós fomos criados, para termos esse relacionamento com Deus. E o que eu acho interessante, e eu também já falei isso em outras mensagens, é que o Senhor, Ele vinha todas as tardes no Éden conversar com o homem, conversar com Adão. E só que dessa vez, e a palavra de Deus ela é linda, porque eu vi uma coisa que eu ainda não tinha visto antes. Deus, na onisciência dele, Ele sabe de todas as coisas. Deus já sabia o que tinha acontecido no dia de Adão, ou não? Sabia. Deus já sabia o que ele tinha feito aquele dia, o que ele tinha, que bicho que ele tinha dado nome naquele dia. Deus já sabia tudo o que tinha acontecido no dia de Adão. E mesmo assim, todas as tardes, Ele estava ali para conversar com o homem. E Ele sabia tudo que Adão ia falar, tudo que Adão já tinha feito, tudo que ele ia fazer. Mas Ele vinha para conversar com o homem. Todas as tardes, sem nunca falhar um dia. Isso me fez pensar que nós somos totalmente previsíveis para Deus. Porque Deus sabe exatamente tudo. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, a hora que nós vamos cair, o nosso levantar, o nosso acordar, o nosso deitar, a nossa oração. Deus sabe de todas as coisas. Então era para nós não termos nós não temos como surpreender a Deus. Não tem nada que nós possamos fazer que a gente vá pegar Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo. Mas mesmo assim, Ele quer vir todos os dias para conversar comigo e com você. Mesmo assim, Ele espera que todos os dias a gente tenha aquele momento a sós com Ele, em que a gente possa oferecer a Ele o louvor e a adoração que Ele criou o homem para oferecer. Todos os dias Ele espera esse relacionamento de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava ouvindo no outro dia uma pregação do Rodolfo Abrantes, e eu achei uma pregação muito interessante, porque ele estava dizendo que o homem, a gente se cansa muito fácil da mesma coisa. Se vocês não tiveram oportunidade de ouvir essa pregação, escutem. Eu acho que ela chama O Advogado de Pedro. E ele fala que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de se entediar com as coisas, né? De cansar das mesmas coisas. E por isso a gente tem visto tanta coisa no mundo hoje tão absurda. Porque no nosso relacionamento com Deus, isso é uma coisa interessante, porque de Deus, quanto mais eu busco ao Senhor, mais o Senhor se revela para mim, amém? Quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais coisas Deus tem para me mostrar. Assim como eu já li essa passagem em Gênesis várias vezes, cada dia que você lê a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, todas as manhãs, cada momento que eu paro para buscar. Quanto mais eu busco do Senhor, mais eu tenho dele. Quanto mais eu tenho sede do Senhor, mais ele tem água para me saciar, mais ele tem da palavra dele para me saciar. Então ele é uma fonte inesgotável. Só que buscar essa fonte inesgotável do Senhor requer algo de mim, requer que eu esteja buscando, requer que eu esteja lendo, requer que eu esteja me esforçando. Só que isso dá trabalho, e eu já falei isso no outro dia também, isso dá trabalho. Então a gente se entedia, porque eu venho, poxa, é o mesmo culto, a mesma igreja, e ele falava, né, a mesma Bíblia, é o mesmo Jesus, não tem outro. É o mesmo, as mesmas coisas. Aí a gente vê o que tem acontecido nos dias de hoje.
Pessoas buscando coisas novas. Não, porque eu quero uma coisa nova, eu quero uma coisa diferente, eu quero uma experiência diferente, eu quero algo que eu nunca senti. Então eu troco de igreja, porque essa igreja aqui já não me oferece mais aquela experiência nova que eu quero. E esse pastor, e esses louvores, os mesmos louvores, as mesmas pessoas, porque requer de mim alguma busca minha. Então o ser humano se entedia muito fácil. E a gente tem visto heresias, igrejas brotando igual mato, por causa do ser humano se cansar do mesmo e querer coisas novas e coisas diferentes. Mas deixa eu falar para você, era para Deus se cansar da gente, porque nós somos a mesma coisa, Ele não se cansa. Então, experimente buscar mais dele. Experimente falar: Senhor, aqui neste lugar que eu venho todos os cultos, me faz a cada culto ver algo diferente, sentir algo diferente, ter uma experiência diferente, ver uma face do Senhor que eu nunca vi antes. E você pode ter essa experiência no mesmo lugar. Porque Deus é o mesmo, mas Ele é uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi que Adão para Deus não era entediante. Adão não era boring, né? E nada do que ele fazia, nada do que ele falava era surpresa para Deus, porque Deus sabia. Mas todos os dias, sem nunca falhar, Deus estava ali. Pronto para conversar com ele, pronto para se relacionar com ele. E mesmo quando o homem peca, Deus vem, né? Adão se esconde de Deus, mas Deus não se esconde de Adão. E assim acontece conosco. Pelo contrário, quando o homem pecou e corrompeu aquela imagem perfeita, aquele relacionamento perfeito, que foi a vontade de Deus, o que Deus fez? Deu o que ele tinha de melhor, que era o seu filho, para resgatar esse relacionamento nosso com Deus. Amém? E eu vi que o mundo, ele fica buscando sentido para a vida, né? O mundo buscando essa felicidade. Mas se eu nego o Criador, se eu estou longe, se eu rejeito aquele sacrifício perfeito que foi feito por Jesus Cristo na cruz, para me resgatar e para restabelecer essa conexão minha com o Pai, eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho sentido. E o mundo fica nessa busca constante por um sentido para a vida e pela felicidade. Só que eu estava vendo que quando nós estamos longe de Deus, e isso acontece porque a gente fala, a pessoa está longe de Deus no mundo. Mas tem muitas pessoas longe de Deus dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, que estão totalmente afastadas. E eu fico vendo que quando você está longe, quando você está afastado, Satanás, o mundo, ele vai te oferecer coisas que preencham esse espaço desse relacionamento que não está acontecendo com Deus. E eu fui ver, porque Satanás, ele é o primeiro que oferece esses meios. Né? E a gente vê que o ser humano está vazio, é aquela busca constante do que... E a gente tem visto o crescimento da religiosidade no mundo. Eu estava olhando que um dos maiores meios, foi uma pesquisa que eu estava lendo, de um professor, ele é um professor universitário e pesquisador, acho que ele é americano, o nome dele é David Barrett. E ele publicou um boletim em 2012, dizendo que o número de religiões no mundo já passava de 10 mil. Já tinha mais de 10 mil religiões. E ele disse que até nos próximos 25 anos chegaria a 15 mil. E eu estava olhando que o mundo busca, quando ele está afastado do Criador, quando ele está longe de Deus, o mundo ele busca esse aglomerado de leis, esse aglomerado de regras, que vão dar para ele essa sensação de que se ele cumprir todas essas coisas, que de alguma forma ele vai estar mais próximo,
ou do céu, ou da próxima vida, ou da reencarnação, ou do que quer que seja que ele esteja acreditando. Mas essa religiosidade vai dar ao homem essa falsa sensação de bem-estar, né? Essa falsa sensação de que eu estou cumprindo tudo o que eu tenho que fazer, e então eu estou no caminho certo para chegar no céu. E se nós não nos cuidarmos, a gente troca esse relacionamento por Deus por uma religiosidade dentro da igreja. Se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de lado o que Deus nos chamou, que foi para ter uma comunhão com Ele, linda, sincera, perfeita, e a gente troca por um jogo de regras e de coisas que eu tenho que fazer e que eu não posso fazer, e que se eu fizer eu vou para o céu, e que se eu não fizer eu não vou. E não foi para isso que Ele nos chamou. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco, porque foi para isso que nós fomos criados, para ter relacionamento com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E além disso, eu estava vendo várias outras coisas. Se você olhar, pessoas que se jogam, se mergulham em obras de caridade, em serviço voluntário. E eu não estou dizendo que nós não tenhamos que fazer, porque a palavra nos diz, né, que a fé sem obras ela é morta, mas nós sabemos que nós não fazemos obras para sermos salvos, né? Fazemos obras porque somos salvos. Mas tem muitas pessoas que acham que se elas fizerem caridade a vida inteira, no final vai estar tudo certo. Pessoas tentando preencher o vazio com vícios. Queridos, se vocês pararem para olhar as estatísticas, e eu não estou falando só de vícios de drogas e de álcool, que tem crescido absurdamente, mas vício de medicamentos, vício de jogos, vício de sexo, vício de comida. Pessoas que têm necessidade de preencher vazio com coisas. Porque elas têm um vazio que não explica, não preenche. Essa busca pelo sentido da vida, essa busca pela felicidade. Transtornos alimentares. Eu tenho visto até agora, a última expressão que saiu agora para aqueles... No Brasil, antigamente, a gente chamava de rato de academia. Hoje em dia, tem um termo, vigorexia. As pessoas que passam a maior parte do dia delas numa academia para trabalhar cada centímetro do músculo do corpo. Queridos, eu não estou aqui falando que a gente não tem que cuidar da nossa saúde. Mas eu estou dizendo que o mundo tem substituído o relacionamento com Deus por coisas que, para preencherem esse vazio, para trazerem sentido à vida. E a lista vai, necessidade de bens materiais, compras compulsivas, e a gente sabe que a última moda é o social media, né? A necessidade de se expor, de expor aquela vida perfeita que eu não tenho, mas que eu queria ter, e por aí vai. E quando a gente para olhar a palavra de Deus, eu gosto de uma passagem que eu li no livro de Colossenses, no capítulo 3. Porque a palavra de Deus diz que enquanto nós buscarmos sentido para a vida, nas coisas terrenas, queridos, nós seremos altamente frustrados. Porque nada aqui nessa terra pode preencher o relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Nada aqui nessa terra, nenhuma coisa, nenhum bem material, nada que você possa adquirir vai te dar sentido para a vida e vai substituir a relação que Deus quer ter conosco. Eu li uma coisa que eu achei, que eu gostei muito também, que ela diz que se o nosso destino é o céu, nós precisamos nos preocupar com as coisas do céu. Se o nosso destino é a glória, nós precisamos nos preocupar com a glória. Porque enquanto a gente estiver nesse ambiente terreno aqui, a
nossa mente vai estar presa aqui, mas se o nosso destino é o céu, que pensemos nas coisas do céu. Colossenses 3, do 1 ao 4 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E ela fala: vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é para glorificar o nome do Senhor, porque se você é filho de Deus, você está escondido em Cristo e morto para as coisas desse mundo. Então você pode chegar para uma pessoa dessa lá fora, que está se viciando, se drogando, porque ela está vazia, e falar para ela que Jesus pagou um preço para que ela tenha um relacionamento perfeito com Ele. Você pode chegar para essa pessoa e mostrar a ela essa felicidade que você tem. Queridos, uma vez eu trabalhava com uma menina que o pai dela já morreu, ele era espírita e ela era católica, bem católica. E eu nunca falei de Jesus para ela, porque ela cresceu no Brasil e ela tinha trauma de crente, porque ela via muitas coisas, né, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, e ela falava: eu vou ser tudo nesse mundo menos crente. E um dia, ela chegou para mim e ela falou: eu queria ir numa igreja cristã. E eu falei, ela matriculou a filha dela numa escola batista, a filha dela pregava mais para ela do que tudo nesse mundo. Eu falei: só você que bota sua filha numa escola batista. Uma menina chegava em casa todo dia pregando para ela. E ela virou e ela falou assim: eu quero ir numa igreja, porque a minha vida está assim, um caos. E ela falou assim: e eu queria ter isso que você tem. Eu nunca falei de Jesus para essa menina na vida. E ela falou: eu quero isso que você tem, o que quer que seja. Queridos, o mundo busca, o mundo quer ouvir, o mundo quer ver algo diferente. Porque lá fora está um caos, como eu já falei. As pessoas estão perecendo e as pessoas precisam ver algo diferente. As pessoas precisam ver uma luz que elas olhem e falam assim: o que é isso? Que eu preciso disso na minha vida, porque eu já tentei de tudo, eu já tentei fazer tudo e eu não consigo ter essa paz que excede todo o entendimento. Porque o cristão tem essa promessa do Senhor. Passamos luta como todas as outras pessoas. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração. Isso significa, queridos, que no momento de aflição, a nossa primeira reação não é colocar uma arma na cabeça e se matar. A nossa primeira reação é ir buscar o Senhor. E é isso que o mundo não entende, é isso que eles precisam. Nós precisamos ser esse canal de levar as pessoas de volta a esse relacionamento com Deus. Colossenses continua dizendo no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E lá na frente fala: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Ele continua falando: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. O último versículo fala: quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando eu olho isso, era aquele versículo que começou falando: buscai as coisas que são de cima. E a gente pode ficar pensando: mas como que buscai as coisas que são de cima? E ele está falando aqui. Não é um jogo, não é
um set de regras. Não são regras, não são coisas, não são... Eu posso fazer, eu não posso fazer, são atitudes, é mudança de caráter, é a palavra de Deus está habitando no meu coração e mudando a minha vida, é eu estar me revestindo desse amor, é eu estar compartilhando com pessoas essa paz que excede todo entendimento, é eu estar obedecendo ao Senhor quando Ele diz suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, é naquela hora difícil mostrar o amor do Senhor, mostrar a misericórdia de Deus. Queridos, nós não estamos tendo mais misericórdia, mas precisamos mostrar a misericórdia do Senhor para as pessoas, porque Deus sabe que eu não sou bom, mas se eu tento agradá-lo, se eu me esforço para agradá-lo, Ele diz que Ele me dá sabedoria, Ele me dá conhecimento e Ele me dá essa felicidade que nada no mundo pode me dar. Nada no mundo pode preencher, nada no mundo pode satisfazer. Somente Deus tem esse poder. E o que eu queria que vocês guardassem nessa noite, saíssem daqui com essa palavra, se vocês esquecerem tudo que eu falei, é que nada aqui na terra pode nos dar o que o relacionamento com Deus nos dá. Amém? Se o nosso destino é o céu, vamos pensar nas coisas que são de cima. Estamos mortos para este mundo e escondidos em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.